Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje, o meu convidado aqui, mais prateleira de cima impossível. Estou falando do Marcos da Rosa, o Marcos da Rosa, que é vice-presidente da querida, nossa poderosa FAMATO, e a partir de alguns dias para trás aí, além de ser vice-presidente, ele passou também a ser diretor executivo. E eu estava brincando com ele aqui que é mais gostoso ser só vice-presidente do que diretor executivo. Ô, Marcos, obrigado pela sua presença aqui, viu? Fala, Carlão! Obrigado, Carlão, pela deferência. E na prateleira de cima tem que cuidar para não cair, né? Se cair, se machuca bastante. Tem que permanecer lá. Pois é. Escuta, mas antes da gente falar das coisas da FAMATO, que eu acho que vai ser o tema principal aqui das políticas aí ligadas ao agronegócio, eu queria que você falasse um pouquinho do Marcos, falasse um pouquinho como é que você veio, vamos dizer assim, como é que você apareceu em Canarana, como é que foi essa história, me conta como é que foi essa vinda para o Cerrado brasileiro, para o Centro-Oeste. Carlão, eu trato esse assunto como destino. Quem nos mandou para cá foi o destino. Entendi. Meu pai, lá nos anos 70, por A mais B, falou que tinha que sair do Rio Grande do Sul. Havia uma inconstância de clima, várias secas que nos prejudicaram. E ele queria um clima mais constante e também ver se ele saía fora da agricultura e trabalhava só com pecuária. Então, esse sonho, essa vontade dele, trouxe-o para essa região. Não havia necessidade de expandir a área, a nossa vida era uma vida razoável lá em Passo Fundo, sem muitos problemas, com capacidade de crescimento, mas ele teve esse sonho, então o destino nos trouxe aqui. Com isso, eu acabei minha faculdade de agronomia no final de 1987. A minha esposa, que é a mesma desde sempre, era minha colega de segundo grau, Carlão, e ela já sabia, a gente fez a faculdade na Universidade de Passo Fundo, e ela fez psicologia, então ela sabia que assim que nós nos formasse, casamos um ano antes de nos formar, em função do meu pai ter vindo de mudança, daí ele veio em 87, né? A família dele, pai, irmãos, já estavam aqui, e ele conseguiu vir em início de 87, e nós casamos já por causa dessa mudança toda no Mato Grosso. Então, a minha esposa já sabia que o destino dela também seria Canarana, né? E estamos aqui até hoje. Então, chegamos aqui no ano de 88, como me formei em engenharia agronômica, abri escritório de planejamento, fazia as duas coisas, ajudava a cuidar da propriedade e o escritório. Aí a gente começa a se envolver na sociedade, presidência de igreja, de escola, de clube. Aqui tinha o início das cooperativas de crédito, participamos desse processo das cooperativas de crédito, inclusive a conta corrente até hoje é só na cooperativa de crédito, não tem em outro banco, que a gente ajudou a que crescesse essas cooperativas. Hoje temos uma grande cooperativa aqui. Em 2002, eu encerrei a minha passagem pela cooperativa, porque eu teria que dar um passo à frente, né? Para a presidência da cooperativa. Aí eu abri espaço para outras pessoas que eu não estava preparado naquele momento e acabei, não adiantou, cair no Sindicato Rural, Carlão. Aí, Sindicato Rural, já fomos para a diretoria da FAMATO, tem vários cargos lá, no primeiro momento de suplente de alguma coisa. Ajudamos a criar a ProSoja em 2005, a Crimate também em 2005, na crise cambial. Participei da diretoria durante todo esse período, continuei dentro da FAMATO de uma maneira ou de outra. Participei da diretoria, algumas diretorias da ProSoja, o que me levou em 2006 a ser o presidente da ProSoja Brasil, né? E mesmo assim eu continuei aqui por 2 períodos no mandato agora, que encerra ano que vem, 6 anos, como o segundo vice-presidente da FAMATO, assumindo agora, que nem você falou esses dias atrás, a diretoria executiva da nossa federação. Rapaz do céu, hein? Haja fôlego, hein? Agora é muito trabalho. A gente já tem alguma coisa em comum, quase que assim, é mais ou menos a mesma época do casamento e tal. Então, assim,
a gente já tem algumas coisas em comum para a gente falar aqui. Agora, que lida é essa? Me fala um pouquinho hoje, como é que está a nossa FAMATO? Eu me lembro da FAMATO, uma das primeiras vezes que eu tive aí em Cuiabá, e eu tive uma audiência com o doutor Homero. Então, é o seguinte, a FAMATO, ela me traz muito boas lembranças, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que anda a FAMATO hoje, já que agora você está assumindo esse piano para carregar, e esse piano é bem pesado, né? Carlão, a política classista, ela é uma política que vem se modernizando. O produtor, a organização do produtor rural, ela não era tão eficiente em função de que nós temos que cuidar da propriedade. É muito difícil para um produtor sair da propriedade, e eu sou um exemplo disso. Eu perdi muitas oportunidades aqui na minha propriedade, talvez até de melhorar a produtividade, de aumentar a área, porque a política classista eram muito poucas pessoas envolvidas e isso tira muito tempo. A FAMATO, você lembrou do tempo do Homero, que já é lá 2002, foi exatamente no tempo, na época em que eu cheguei na FAMATO, o Homero estava chegando de presidente, ele era vice antes, né? Depois nós tínhamos a necessidade de termos produtores no Congresso Nacional, ou seja, na Assembleia Legislativa do Estado, afinal, a participar também da política partidária para nós defender os nossos temas. Então, a Federação da Agricultura, a gama de trabalho dela é enorme. Começa pelos conselhos estaduais, né? O conselho lá do CONSEMA, que é do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura, do Intermate, até no Conselho do Detran a gente participa, do INDEA. Esses são conselhos muito importantes, porque são dentro desses conselhos que se discutem os problemas da agropecuária e é onde tem muitas pessoas querendo criar dificuldades. Então, uma federação ter um membro no conselho, a gente evita muitos problemas. Vamos pegar um exemplo de multas. Tem multas que são injustas, né? Se não tiver ninguém lá no conselho para defender uma multa aplicada em um produtor, mostrar que o fiscal, na hora de fazer a autuação, ele errou, nós teríamos muito mais problemas do que nós temos até hoje. Quando você entra para as questões das leis estaduais ou leis federais, nós também participamos com a Federação da Agricultura no estado do Fórum Agro, que são 5 entidades que estão lá. É a Federação da Agricultura, a AMPA do algodão, a Acrimate do gado, a Acrismate do suíno e a Aprosmate das sementes. Então, essas 5 entidades, elas fazem todo um trabalho no executivo estadual e no legislativo. Já quando vamos para Brasília, nós também somos associados ao Instituto Pensar Agro. Aí temos lá, na época do Homero, que você está falando, o novo Código Florestal, em 2012. Agora, um exemplo recente, essa lei que passou aprovada na Câmara Federal do licenciamento, é uma lei importante, não para a agropecuária apenas, é uma lei importantíssima para o Brasil, destravar portos, estradas, ferrovias, hidrovias, construções de maneira geral. Tudo é um trabalho que as nossas entidades participam. Então, além da defesa direta do produtor, nós também temos a defesa no olhar no futuro, construir esse Brasil melhor, com mais facilidades e menos dificuldades para não atrapalhar o nosso processo. E uma coisa que eu considero mais importante, Carlão, incentivar essa juventude a fazer a sucessão familiar. E com as dificuldades do Brasil, os nossos filhos acabam desistindo, eles vão para outras áreas. Eu mesmo tenho 2 filhos, 3 filhos. O mais velho fez engenharia também, agronômica. O do meio, engenharia civil, já não quer saber do sofrimento do sol a sol e das dificuldades que tem. E a minha filha, que é a mais nova, arquitetura. Então, a sucessão familiar, ela também passa pela nossa atividade classista, né? Para nós demonstrar o futuro desse Brasil para esses jovens, e é o que vai levar o Brasil
é justamente a produção de comida. Isso que vai segurar o Brasil em função do que o resto do mundo cresce em população de uma maneira enorme. A gente sabe que o grande desafio, você falou aí, de produzir comida. Eu queria que você falasse, assim, o Estado, e eu já conversei aí com, por exemplo, já conversei com a secretária de Meio Ambiente, já conversei com o pessoal aí do governo, e eu queria saber como é que é o relacionamento entre a FAMATO e esses órgãos governamentais, a relação da FAMATO com o governo, tem sido positiva? Quais são os desafios que vocês têm que a gente tem que enfrentar nesse momento aí? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que anda isso tudo. O relacionamento com o governo ele é muito bom. Uhum. Sempre foi. Os governos sempre nos ouviram. Agora tem aqueles que ouvem, mas não reagem, que é o grande problema, né? Ouvir e fazer tem uma grande diferença. Mas a atuação da FAMATO, junto com as outras associações de produtores dentro do governo do Estado, ela é muito boa e hoje ele é ouvido, né? O que nós enfrentamos nesse momento aqui, que é crítico, é o zoneamento socioecológico, Carlão. Uhum. Por força de lei do Código Florestal de 2012, os estados componentes da Amazônia Legal tiveram o prazo de 5 anos para apresentar o zoneamento, então 2012 e 2017. Nós temos um planejamento feito no final dos anos 80 que é arcaico e que traz um grande prejuízo para o estado do Mato Grosso. No ano de 2008, 2009, quando foi necessária a apresentação já do zoneamento, foi feito um zoneamento com audiências públicas, ouvindo as comunidades do interior. Uhum. Esse processo se terminou, foi mandado para a esfera federal, lá para a Comissão do Zonamento Federal, e por 9 itens não foi aceito, e a Justiça do Mato Grosso entrou com a liminar para suspender esse trabalho mais moderno de 2009 e continua com a liminar até hoje. O governo, por não ter um outro projeto, foi obrigado a apresentar esse do final dos anos 80, aonde traz 3,5 milhões de hectares de áreas de conservação, áreas que têm escritura, que têm proprietário, e a maneira como foi estudado para fazer essas áreas de conservação não é uma maneira real do que acontece no solo, na verdade, traz um atrapalho muito grande para as novas estradas, para ferrovias, para a questão logística do Estado, traz problema para a mineração, traz problema para o manejo florestal. Então, nós estamos nessa discussão. Foi aberto uma consulta pública online por causa do problema do Covid, aonde tinha quem quisesse se manifestar, tinha que se manifestar dentro do projeto esse apresentado. Não dava nenhuma alternativa para dizer, esse projeto não serve. Então, ficou capenga. Nós mesmo, pela Federação da Agricultura, não fizemos nenhuma sugestão lá dentro, porque não tinha como fazer. Apresentamos, após o fechamento dessa consulta pública, um documento junto ao Fórum Agro, a ProSoja Mato Grosso, o CIPEM, que é o Florestal aqui, a associação, né? E a Federação da Indústria, apresentamos um documento ao governo do Estado, à Secretaria de Planejamento, ao governador e também à Assembleia Legislativa, demonstrando todos os itens pelo qual era muito negativo para o Estado do Mato Grosso. Estamos nesse debate, está para abrir uma segunda consulta pública, mas o nosso pedido é que se reabrisse a primeira consulta novamente para nós colocar esse documento mostrando que o zoneamento não serve. Isso aí está tirando o sono de muitos municípios. Por exemplo, o município do Cocalinho, que é um município vizinho nosso aqui de Canarana, na divisa com Goiás, nas margens do Rio Araguaia, pode perder 90% da área. Rapaz! 90%, é um município que demorou para a logística melhorar, agora está melhorando. É um município que essa região leste nossa, toda aqui, desde Barra do Garças
até Vila Rica, que estão, por um lado, o Rio Xingu e, por outro lado, pela divisa do Rio Araguaia, uma região enorme desse município de Cocalinho, que sai todo o calcário para nós recuperar nossas áreas, e esse processo pode ser prejudicado. Então, esse é o assunto do momento, um assunto que está num grande debate. Rapaz do céu! E isso que o Mato Grosso é um dos lugares onde mais se avançou a história do Código Florestal no Brasil, né? Carlão, nós conversamos no off sobre esse assunto e não houve tempo de eu te dizer. O Estado do Mato Grosso houve um problema de sistema com o CAR federal. Então, nós estamos no terceiro processo de sistema. As análises do CAR está sendo muito lenta, muito aquém da necessidade. Agora, sob o comando da ministra Tereza Cristina e do Serviço Florestal Brasileiro, lá no federal, que esse processo de estudo do CAR seja eficiente e rápido, né? que funcione, só que se nos estados, aquele processo novo que está se fazendo lá, se no estado a base não funcionar, a base de dados, né? Vai continuar um atraso. Então, o CAR continua sendo um gargalo seríssimo para o Brasil e também para o Mato Grosso, Carlão. Pois é. Deixa eu falar aqui, a gente para assunto de polêmica é o que não falta. Eu quero aproveitar aqui sua presença, ainda falta mais a gente tem mais uns 2 minutinhos aqui, porque tem os descontos. A gente já está nos descontos aqui da nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um tema que é super tranquilo de se abordar, que é a aquisição de terras por estrangeiros, entendeu? Eu queria que você me falasse, eu quero saber como é que é a posição da FAMAT sobre esse tema, viu? O produtor rural, principalmente o produtor rural do Brasil, ele quer que a venda de terra para estrangeiros seja zero. E nesse momento, Carlão, pelo qual nós passamos, que a demanda por alimentos está maior que a oferta, é um momento muito bom para que o produtor melhore a sua área, aumente sua produtividade, ele vá trabalhar áreas secundárias, né? Principalmente aqui no estado do Mato Grosso, que a maior parte dos solos é substrato, você tem que pôr ali muito calcário, tem que pôr ali muito adubo, e o mercado nesse momento e essa grande demanda, ela está permitindo que o produtor melhore a sua propriedade. Agora, o papel da FAMATO é discutir com o Congresso Nacional, e isso nós discutimos lá dentro do IPA, né? Lá onde se forma uma opinião única para tratar esse assunto. Se houver, na verdade, já existe a venda para estrangeiros, a venda de terra para estrangeiros na atual legislação. Mudando a legislação, se nós não conseguirmos atacar esse processo, porque vai se votar no Congresso Nacional e lá nós vamos demonstrar a nossa vontade e tentar demonstrar a nossa força, mas, de qualquer maneira, se esse processo for para uma melhora da atual lei, que ainda continue partes possíveis de venda de terras para estrangeiros, nós temos que colocar lá que seja da melhor maneira possível para o brasileiro. Né? Tem que ter travas, tem que ter reciprocidade de outros países que venham comprar terra aqui. Mas, nesse momento, o produtor rural é contra a venda de terra para estrangeiros, nem quer conversa sobre esse assunto. Então, eu diferencio o produtor, nós produtores não querer é uma coisa. Agora, a discussão no Congresso Nacional ela existe. Então, o nosso papel como Federação da Agricultura é estar atento, colocar as nossas opiniões, conversar com os parlamentares dentro do Congresso Nacional. Se continuar, como eu já falei, a lei já existe, já é possível, né? A venda de terras para estrangeiro. Mas se houver uma mudança na lei, nós temos que ter um cuidado muito grande lá, e esse é o papel da Federação da Agricultura. Ô Marcos, eu agradeço imensamente aqui. Você não fugiu de nenhuma pergunta, você discutiu tudo, debateu. Eu agradeço imensamente sua presença aqui no nosso Fala Carlão. Infelizmente, nosso tempo é curto, a internet também às vezes não ajuda, dá uma travadinha aí, mas show de bola. Eu queria agradecer imensamente e dizer que o Fala Carlão está às ordens
da Famato, as ordens do Marcos. A hora que quiser, é só bater aqui na porta, viu, Marcos? Carlão, então vou me despedir assim, porque você é muito importante para nós. Fala, Carlão! Sempre fala, Carlão! Um grande abraço a todos e muito obrigado às pessoas que assistiram o nosso vídeo aí, Carlão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, procurando debater todos os assuntos, trazendo aqui muita informação de qualidade, mas também trazendo entretenimento, também fazendo uma conversa, um bate-papo agradável de se ver. Muito obrigado, Marcos Rosa. Esse Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, vai ficando por aqui. E se você estiver na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muito obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!